Alô, testando, testando. Consegue me ouvir? Pois é, ouvintes. Pela diferença de microfone e o tanto de tempo que a gente não se conversa, você deve ter percebido que esse episódio se perdeu no fluxo temporal. Mas não se preocupe, finalmente está aqui a parte 2 do nosso episódio de Viagem no Tempo. Sem mais delongas, vamos lá! Vida longa e próspera, caros ouvintes. Bem-vindo ao Lore Científico, podcast de mesa redonda sobre tudo que a ficção científica tem a nos oferecer. Eu sou a Juliana Mazzali e comigo hoje estão Júlio Secolo, Oiê! Iris Marquezine, Olá! E Larissa Matheus. Eu continuo aqui. Caraca, que introdução é essa? Eu lembrei do que cara isso? de Todo Mundo Odeia o Chris. Sabe, Qual? quando você menos esperar, eu Eu vou estar lá, né? Sou eu nesse podcast. Eu ameaçando todo mundo com o Star Trek, é isso. Não, literalmente, a narizinha, não vou participar desse episódio. Ela pegou o microfone, quer saber? Vou participar Você. assim. Incrível. Enfim, vamos falar sobre teorias específicas da viagem do tempo e, no fim, uma resenha do livro É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Bom, e nesse primeiro bloco, eu vou começar apresentando dois conceitos que aparecem bastante quando a gente fala de viagem no tempo, que é o efeito borboleta e as realidades paralelas ou multiverso, que está em alta aí agora. Eu vou começar falando sobre o efeito borboleta e eu vou começar dizendo que ele é um resultado obtido a partir da teoria do caos. E aí a teoria do caos, ela vai meio que contrapor as teorias do Newton, porque as teorias do Newton, elas são conhecidas, elas falam que quando você conhece as condições iniciais de um objeto, você consegue prever, assim, tranquilamente qual que vai ser o comportamento desse objeto no futuro. E aí, a teoria do caos fala que não, que sistemas verdadeiramente complexos, eles são muito sensíveis a pequenas modificações. Então, basicamente, a teoria do caos vai falar que essas variações iniciais, mesmo que pequenas, vão ter, sim, consequências lá na frente e que elas são impossíveis de prever, porque vai se alterando ali com o passar do tempo. E ele até define, assim, então, que fenômenos que não podem ser descritos ou previstos pelas leis da matemática, que são os fenômenos imprevisíveis, são chamados de fenômenos caóticos. E é a partir da teoria do caos que o efeito borboleta vai se apresentar. E aí, mais especificamente, trazendo um pouquinho aqui da parte mais histórica, em 1952, antes mesmo de surgir esses termos, a gente tem um escritor na ficção científica, um estadunidense, chamado Ray Bradbury, acho que é assim que fala o nome dele. Grande. Que ele escreveu O Som do Trovão. E aí, a história do conto, assim, não é lá muito... Ela gira em torno do fato de que o personagem, ao pisar numa borboleta, vai, tipo, mudar a história do mundo. Ele viaja no tempo, né? Causar consequências catastróficas, assim. E tem até um negócio de que... Eu não lembro se é o eixo ou se é o Partido Alemão que ganha a guerra e, tipo, muda toda a história do mundo mesmo. É bem essa fita que eu lembro, eu não vou lembrar agora, eu não sei que alguém lembre assim a frase original, mas era tipo assim, o bater de asas de uma borboleta no Brasil... Ventaval no... Tá. no próximo. Perdão, é que Em algum lugar aí. Não, brabo. Mas é Não isso, tirei. tipo, você tem uma ação tão pequenininha viajando no tempo que pode ter consequências catastróficas. É que, tipo, é um exemplo mais simples do negócio que eu falei lá de matar o avô lá, matar a mãe. Tipo, é um exemplo mais simples. Tipo, mas poderia dar uma merda catastrófica na biologia se você não faz... É que Se respirar se você... errado no passado... Exato. É que matar uma pessoa, assim... Então o pessoal foi pro caminho sinistro, né? Pressupõe uma mudança meio grande, mas ele tá falando, tipo, de coisas muito pequenas, assim. Rapidinho. Muito besta agora, mas o Ray Bradbury é um autor classicão da ficção científica, escreveu Fahrenheit 451, tudo mais. Eu quero muito ler esse livro. Então, tudo mais. Sabe aquele meme do graus de separação lá, que
Já viu esse negócio? Que é tipo assim, Não. sei lá. Minha mãe conheceu a Xuxa. Então, Ah, a gente tá. Quantos tá... apertos de a mão? tantos de apertos de mão, Ah, tá. Que é A tipo gente 3 tá- ou 5, Isso, não é? a Alguma gente coisa tá, assim. tipo, 2 apertos de mão do Ray Bradbury, sabe por quê? Por quê? Porque o Nathan, o chefe do Nathan, do podcast aqui, já entrevistou o Ray Bradbury. Caralho. Então, tipo... Pertíssimo. Inclusive, pode ser uma fonte aí. Nathan, você que tá ouvindo. O chefe... tem esse negócio. Você que vai editar o esse Ray. episódio? Né? Enfim, não, mas é de um jornalista O aqui da Unesp. Evandro ou o jornalista que vem? Enfim, Você não É deixa de um passar, jornalista. né? É porque, gente, tem que deixar claro. Você tá falando... Ei, Mas é que eu acho que pelo contexto ficou claro que a gente tá querendo o Ray como fonte, não o chefe do Natal. É que eu não sei se ele tá ele, vivo. Não, é que ele é jornalista de ficção científica. Ou se ele é acessível. É acessível, sim. É o chefe do Natan. Tipo, Então é o você chefe tá do falando, tá vendo? é o chefe do Natan, Foi caralho. de mim! Caralho, eu confundi tudo. Destroçou Vem aí- aqui o negócio. Desculpa, Natan, na edição, enfim. Mas enfim. Vem aí, não, calma aí, vem o episódio bilíngue, porque ficção científica estadunidense. né? Não, o Era chefe o do Natan chefe é brasileiro. Natan. Eu me que confundi. O chefe- Eu achei que tava falando do Ray Bradbury. Caralho. Bradbury. Não, ela não só achou que estava falando do Ray, como falou assim, mas pelo contexto, é óbvio que estamos falando do Ray. Uai. O cara não É que morreu, pelo o Ray Bradbury, tipo, Ah não lá. tem nem como trazer ele. Eu vou pesquisar se o Ray Pode Bradbury deixar que morreu. Eu fiquei pensando sobre isso, porque... Morreu em 2012. Porra. Foi um verdadeiro. Tem que ser de outro jeito, então. Eu vou só finalizar a piadinha que era pra ser simples aqui, que a gente tá, sei lá, uns 2 graus de separação aí, 2 apertos de mão, porque Do o Natan falecido. conheceu um cara que entrevistou o Ray Bradbury, enfim. 2 apertos de mão e um Enfim, tabuleiro Natan, Ouija. mas de qualquer forma, traga seu chefe. Enfim, tá É. pertíssimo aí. Mas acho muito legal que, de alguma forma, ele Sim. entrevistou o cara e é um grande classicão aí. Sim. Mas, enfim. O chefe do Natan conheceu o Ray Bradbury, achei isso muito Da hora. interessante. A gente Não, tá a 2 relevante. graus de separação Muito relevante. do Ray Bradbury. Um comentário simples virou 10 minutos de bruto. Enfim. Aí, em 1961, o Edward Lorenz... Lorenz? Acho que é assim que fala. Que é um matemático e meteorologista estadunidense também, porque, né... Porra, só eles fazem as coisas também. Ele vai desenvolver... Simplesmente apagou toda a história do Brasil e do resto do mundo na ciência. Caraca, Sim, a América mano. Latina, Foi hein? irônico! Não, Foi gente. irônico! Então, e É foi que o tava- Evandro ou não foi? É ironia, não é? Cara, eu Ninguém fiquei entende muito em as choque. minhas ironias. Enfim. Não, mas eu também. O meu bloco foi todo europeu e estadunidense. A gente Sim. pega as fontes que são, tipo, mais... Se famosinhas, vocês conhecerem infelizmente. algum cientista aí que não Eduardo seja... de Souza do nosso último episódio. É um exemplo. Temos o Eduardo. Aqui tem o Edward, a Grande. gente tem o Eduardo. Olha aí, realidades paralelas. Aí, ó, o paradoxo de... Pode rir, velho. Não, é que eu lembrei daquele vídeo, que ódio, do carinha no show na porta do show da RBD, aí falou que quer ter um membro favorito da RBD, aí o cara virou e falou assim, é aquele lá, mano, aquele lá, o vampiro lá, o vale do Eduard. Eu fiquei achando que ele confundiu a RBD com o Crepúsculo. Meu Esse vídeo é muito bom. Deus. Isso porque é RBD... Nada a ver. Nada a Nada a ver. ver, mas é muito bom. Me lembrou o Eduard. Viu? Beijo pro Eduardo. E Tá pro ouvindo. Eduardo também. Pro Eduardo também. Eduardo a não entrevista desiste foi muito da boa. gente. Pro RBD, mandou um abraço. Pro aí. RBD também, se quiser voltar pro Brasil. Eu não tô nem aí, mas se Caralho, quiser vai ser muito acabou com o bem-vindo. som da RBD. Enfim, aí o Eduardo ele desenvolveu um modelo que ele simulava no computador a evolução das condições climáticas. E aí o que o Eduardo fazia? Ele botava lá os... Para de rir! Tô falando Eduardo, mano. Que Foi de propósito, pô. Ainda assim, quebrou, eu não tava esperando. Eu falei Eduardo 2 vezes, inclusive. Você só quebrou a segunda, mas tudo bem. Ele botava lá os valores iniciais de ventos e temperaturas no computador. E aí o computador fazia uma simulação de previsão do tempo. Tipo, pô, pra 61 até que tá da hora. Correu pra clima-tempo andar. Não, andou pra clima-tempo correr. É isso. Exatamente. Ops. Tá certo? Não, tá, É. acho que Correu Não, depende. Você tá querendo falar mal ou você tá querendo falar bem? bem. correu. Então andou pra correr. Isso. Ah, tá. Então é isso. Desculpa aí, família. E aí,
teve em um desses experimentos que ele estava fazendo, ele reduziu uma das casas decimais sem querer ali, e aí como resultado, pequenas modificações, como reduzir a casa decimal, causou, assim, mudanças muito desproporcionais, assim. E aí ele ficou, caralho, mano, eu não imaginava, porque, porra, eu só tirei aqui um zerinho, achei que não fosse dar nada. E aí mudou tudo, gente, deu tudo errado. Eu fazendo matemática sou assim também. Deixa eu arredondar pro próximo número, como se não fosse mudar nada. É aqueles TikTok lá, Sim. quando eu saio da prova, eu respondi que a Mariazinha comprou 10 elevado a 1000 de maçãs. Ela tem 2,5 irmãos. Que ela estava andando de bicicleta a 10 mil Mil quilômetros. quilômetros por hora. E ela bateu a bicicleta com 1000 newtons de não sei. É, a gente fazendo conta é assim. O artigo, apesar de todo esse experimento ter acontecido ali em 61, o artigo só foi publicado em 1972. E aí traz ali o título que... Então, na verdade, eu não sei. Podem me corrigir nas caixinhas de comentário. Por favor. Porque eu vi um site falando que o título era O vento que causa o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Só que eu vi outro lugar que ao invés de Brasil falava China. E aí eu não sei. O original, né? Mas a lógica é essa, né? enfim. Bater de asas de um lugar, consequência em outro lugar. Faz sentido. A esse Folha rolê. de São Paulo menciona o Brasil. Então é isso. Se Aí. a Folha de Eu São tinha Paulo ouvido no falou, tá original no falado. Brasil também. E é uma tradução da BBC, então... Ah, Então é isso. beleza. Então Se tá a BBC e certo. a Folha falaram, fica difícil de falar outra coisa. Quem botou China aí, corrija, tá errado. Do Brasil Mention. Enfim, o efeito borboleta, então, é esse conceito de que pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar ali transformações drásticas e significativas. E aí, a reflexão que eu trago é... Não sou eu, na verdade. Foi o site que eu peguei. Ele trazia a reflexão de, tipo... a gente tendo consciência disso agora, de que pequenas coisas que a gente faz podem ter grandes consequências, da gente ter essa necessidade, desenvolver essa necessidade de pensar nas nossas escolhas e no universo como um todo, assim, pensar mais coletivamente, porque escolhas individuais geram impacto, e aí ter ações mais conscientes e tal. E aí o cuidado que está aí no roteiro, fui eu que trouxe. De tipo, até que ponto isso também não é viver de forma neurótica, obsessiva e paranoica, né? Porque, caralho, mano, se eu mudei aqui a garrafa de lugar, meu Deus. O que vai acontecer no mundo, Na sabe? parte de looping temporal eu posso elaborar mais essa ansiedade, Ok, que é legal. ok, Mas ok, sim, ok. concordo. É porque você vai ficar numa pira, né? Você tá viajando no tempo, você não pode sim. mudar nada. Tem até uma piadinha, acho que você vai entrar em realistas paralelas, vai rapidinho. Tem uma piadinha no Rick e Morty, que é muito bom, que, vamos comer pizza. Aí no Rick e Morty tem uma arma de portais, que leva pra realidades paralelas. Aí o Rick entra no portal e sai com uma caixa de pizza. Aí ele senta e ele vira e fala assim, eu não viajei no tempo, eu só entrei num portal que ia pra uma pizzaria, a pizza tava no balcão, eu não viajei no tempo, a pizza só tava lá, eu peguei e saí. Não vamos mexer com viagem no tempo, senão vai zoar tudo. Muito bom, Mas porque teria que ter todo, sabe, cuidado. sim. Nossa, gente, brisei agora. O quê? Porque, tipo, imagina, você viaja no tempo. Aí vamos pegar o exemplo da butterfly, da borboleta. Você butterfly. viaja no tempo, aí, sem querer, tava andando aqui, a borboleta lá, pisei, acabou a borboleta. Essa borboleta ia passar na frente de uma garota que tava no jardim. Aí. E essa garota, quando ela via essa borboleta, era uma borboleta com um desenho tão bonito que ela ia se apaixonar por isso e se tornar uma das biomediciners mais famosas do mundo, ia resolver doenças. Tipo, Tudo isso você estraga o seu Nike Air aí, ó, o seu Vans. O exemplo que eu vi num dos milhares de sites que eu li pra montar esse roteiro era um negócio mais complexo, assim. Era tipo, você agacha pra amarrar o seu tênis e aí um cara tropeça, derruba café. E aí ele suja a própria camisa, só que esse cara é piloto, então ele teve que voltar para casa para trocar de roupa, o voo atrasou. Nesse voo tinha, sei lá, um casal de irmãos que tava indo ver a avó em estágio terminal, e a avó morre. Aí,
lá tinha também uma moça que tava indo pra entrevista de emprego, ela perde a entrevista, tipo, coisas maiores. Teoria do caos, porque realmente uma coisinha geraria um... E só coisa ruim, né? Por que a borboleta que eu mato não pode ter sido um próximo vetor pro Covid-23? Então, Podia ter sido uma coisa boa também. é sempre pra botar medo, né? Uhum. Nunca pra, tipo, vai que... Então, inclusive, um dos sites que eu li, ele falava sobre isso, que na verdade, a teoria do caos, caos, a gente pensa em algo negativo, mas na verdade é visto como algo positivo, assim, dessas influências que pequenas coisas podem ter. Que é natural, né? Pior seria É que nada a gente- acontecer. Puf, o universo tá parado. É. É um caos É natural. caos assim. porque a gente não controla, mas não necessariamente é algo Que ruim. egoísta da nossa parte, né? Tudo que a gente não controla é causa bagunça. Ah, é terrível. É terrível. Mas porque somos Gente. uma sociedade controladora. Ah, De- terapia nelas. É capitalismo, né? Verdade. Por isso que todo mundo em Duna é fascista e ditador. Informação aí. O Todo livrinho mundo de quer Duna tá do controle. ladinho daí. Todo- Que eu tô lendo o terceiro e tá bem Bingo. assim. Dunamente. Tá no bingo, galera. Foi Duna e Star Trek já, né? Já. Isso. É, antes de a gente voltar pra ficção científica, se bem que é um pouquinho de ficção científica ainda, Quem faz? É. é que isso você tava falando do que a gente não controla e tal. É uma coisa muito aleatória para um momento de um outro negócio que eu quero recomendar. Eu vou dar a recomendação geral, daí eu vou falar do momento que lembrou disso do controle e da terapia. Façam terapia. Façam terapia. Tem essa galera que joga RPG, que é o Dimension 20, que é os gringos que eu assisto que jogam RPG. E eles estão com uma temporada nova agora, que o nome é Burrow's End. E eles todos jogam como... Nossa... Tipo furões. O tema da temporada é que, tipo... É uma pegada meio, assim, Watership Down, esse tipo de... Ah, tá. sabe? É, que é uma fábula, assim. Uma Isso, brincadeira é uma com fábula. que eles são interpretam os bichinhos, uma tá? família de bichinhos e tal, não sei o que, mas ao mesmo tempo eles passam por putas situações difíceis. Que e é o tal. Watership Down total. Exatamente, que é o Watership Down, que é, tipo, os bichinhos super fofos passando por traumas inimagináveis. Exatamente. E spoiler, sei lá, da temporada, eles têm que sair meio que do ninho que eles tinham, por N razões, foda-se os humanos, é meio que uma crítica também à humanidade e Os tal. 100 florestas. E eles encontram, tipo, um laboratório onde eles faziam experimentos com coisa de radiação, assim, tanto que tem um reator nuclear. Só que aquele laboratório tá vazio e quem ocupou foram outros furões que meio que transformaram aquele negócio no reino deles. Porque os humanos saíram de lá por causa de um acidente nuclear e eles estão lá. E tudo que os furões, como eles são bichinhos pequenininhos e tal, eles achavam que era magia, na verdade tudo é porque eles são fodidos pela radiação. É muito legal, gente. Eu acho incrível, incrível, incrível. Caralho. Mas, enfim, tem uma personagem que é a Erika Ishii que faz ela. A Erika Ishii que é voice actress, ela faz uma porrada de coisas. E ela faz meio que a avó dessa família aí. Que é Da família doida da cabeça? dos família furões. radiação. É. Todo mundo tem radiação ali, não tem como diferenciar o doido da radiação ou o outro doido da Mas radiação. não é os que estavam no laboratório. Que também são doidos de radiação, porque eles vivem justamente num laboratório onde teve o acidente. É muito engraçado, gente. Succession de furão, mano. Que isso? Gente, é muito, Briga de muito bom. Mas daí tem a avó, e ela é toda fodida, né? Também tá velha pra caralho. Ela é aquele negócio, ela já passou por 4 invernos e ela já tá no fim da vida, porque é um furão. Daí, nesse último episódio que eu assisti, ela finalmente teve... Ela era super... Aquele negócio de mãe, né? A mãe controladora que fica em cima e tal. Por que você não fez isso? Ah, não, porque você podia casar, né, filha? Esse tipo de coisa. E daí, finalmente, ela abriu o negócio e tal, porque as coisas estavam tudo dando errado. E daí a galera falando, não tem como a gente controlar isso é acima do nosso. E ela, a gente tem que controlar tudo sim, porque se a gente não consegue fazer nada, o que a gente consegue, entendeu? A vida não significa nada se a gente não consegue controlar. Uau. Então, até os furões Caralho. são controladores. Até os furões precisam de terapia. Mas eu nunca vi um desenho que tratasse furões como animais de gente boa. Eram sempre filhas da puta, bandidos. É porque uma coisa que eles falam no próprio
próprio negócio, né? Porque o furão, por exemplo, o ninho que eles têm, não é eles que constroem, eles não cavam o ninho. Eles roubam? Eles roubam de coelho, principalmente. Então, tanto que a avó fala assim, não, porque antes eles terem que se mudar do ninho em si, não sei se é correto o ninho, mas enfim. A toca. A toca, isso. Antes deles se mudarem da toca, lá onde eles moravam, a avó fala assim, não, porque a minha mãe e a mãe da minha mãe mataram todos os coelhinhos que estavam aqui, e agora a gente tem essa toca maravilhosa. E daí, quando eles vão pro laboratório, eles ficam, vocês mataram os humanos que estavam aqui? E eles mataram os humanos que estavam ali. É muito legal, gente. Spoilers. Você ficou usando esse negócio aí do furão, eu fiquei usando o negócio de Duna, eu fiquei imaginando o que os furões fariam se eles tivessem acesso ao tanto de poder que tem ficção científica. Dá um sabre de luz na mão de um furão, o que mano, ele ia fazer? Iris, para de fazer crossover de fanfic. Não, mano, mas caraca, o que um furão ia fazer com uma .38? Eles imagina o iam estrago. destruir Imagina o mundo. estrago. E, gente, não pra continuar nesse negócio de ficção científica, mas é uma coisa que a gente já falou muito em outros episódios, assim, daquilo que, tipo, e se a gente é controlado por uma raça alienígena que é muito mais avançada do que a gente, né? Sim. Eles justamente falam isso no episódio que, tipo, eles meio que expulsaram os humanos dali, do laboratório, mas esses humanos, tanto que eles conseguem escutar... Eles aprendem a entender a língua humana, porque antes eles não entendiam. Eles falam furão, entendeu? Eles não falam humano. E daí eles falam nesse último episódio assim, imagina se a gente toma uma toca de uns coelhos, e daí do nada esses coelhos voltam e eles ficam falando, eu vou matar vocês porque vocês tiraram a nossa toca. Sabe? Porque é um negócio que pra eles os coelhos eram uns animaizinhos qualquer que não falavam e tal, não sei o quê. E se voltasse... Imagina se os furões aprendessem a usar armas e a gente caça furões, entendeu? Tem coisas que a gente não imagina, pelo bem do psicológico. Você comeria um coelho se o coelho olhasse pra você e falasse, por favor, não me mata? Que pergunta é essa? Eu não comeria um coelho. Ponto. Então, a Júlia não come carne, né? Tem esse ponto, né? Não, calma aí. Não, mas eu sou um furão? Sim, imagine que você é um furão. E você precisa de uma nova toca. E você tá matando toda a família do coelhinho e tá aí do nada um coelho. Os coelhos não falavam, parecia tudo meio besta, assim. E daí do nada o coelhinho olha pra você e fala, por favor, me deixa aí. Eu deixava aí. Eu deixava aí. Eu ia me arrepender depois, eu acho, porque talvez ele começasse uma revolução. Sabe? Vai voltar atrás de ser vingança, né? É o efeito borboleta. A teoria do caos aí. A melhor maneira é deixar ele preso. Mano, a melhor maneira é incorporar ele na sua família, tá ligado? Você fala, não, você agora é parte da família, aí, se ele morrer, vai ser se você falar que ele é parte da família, pode ser que ele se revolte contra a família futuramente, mate todo mundo enquanto todo mundo tá dormindo. Não, se você manipular ele o suficiente. Não. Porque você nunca vai saber se ele realmente, tipo, foi incorporado à família. Se ele realmente foi manipulado o suficiente. Por isso que é mais fácil prender. É tipo o Theon Greyjoy no Game of Thrones. Ele é criado dessa forma e ele trai a família depois. É que aí preso ele é inútil, né? Ele só gasta comida. Mas quem disse que precisa alimentar? Ele falou... Tudo isso porque eu falei da porcaria dos... Mas eu acho muito legal e, ao mesmo tempo, traumático pensar em turn points da minha vida. Tipo, turning points. Momentos de virada. De virada, assim, da minha vida. E, tipo... e se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria aqui agora. Sim, velho. É daí que nasce a coisa de viagem no tempo, gente. Eu vou voltar no tempo pra mudar tal, é isso. E realidade paralela, você vai falar daqui a pouco, mas é isso. Sim. É daí que nasce. E se eu tivesse nascido um furão? Eu matava você. Eu ia te pegar como bichinho de estimação. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. Então... Furão é compridinho, né? Mano, eu ia comprar uma almofada pra você que são 2 pães de hot dog pra você deitar no meio. Caraca, deve ser... agora eu queria viver isso, mano. Ser um furão? Ser um furão, Eu queria invadir laboratório, matar humano aí. Se eu voltar no tempo, eu posso virar um furão? Isso. Putz. Responde essa. Acho que não. Se eu matar uma borboleta no passado, eu todo mundo vai virar furão no futuro, todo mundo vai virar caranguejo. Não. Eu queria ser um cachorro de madame. Eu seria muito feliz por alguns anos. Eu queria ser um gato de madame, mano. É que... Tá, eu entendo. É porque cachorro, né? Cachorro tem muita energia, né? Aí eu ia ficar assim, ó. Fica deitadinha lá, sem fazer porra nenhuma. Tipo Aristogatas. Aristogatas.
Enfim, eu me perdi. Exemplos? Exemplo. Não é bem. É mais recomendações mesmo, se você gosta de efeito borboleta e brisar nessas paradas. Mano, eu li um livro uma vez no colégio que chamava E Se? E era um livro super interessante, se eu não me engano. E era um livro histórico. E aí era, tipo... e se a maçã não tivesse caído na cabeça do Newton? Essas fitas, E né? se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra? Tipo, uns bagulho assim, sabe? Tem a série da Marvel com isso, né, também. Tem aquelas brincadeiras. E se... Você não viu o What If? É, que o nome é Não. esse. E se, Tá. Sim. Que aí é tipo, e se quem fosse Capitão América fosse a Peggy Carter, a Capitã Mas aí é Capitã com o universo Marvel. Sim, mas Tá. pegou o conceito e brincou. Sim. Mas é muito bom esse livro, recomendo. Tentei roubar da biblioteca do colégio, não consegui. Mas eu roubei Deixa a Neve Cair. Do John Green. Falando dos crimes aqui no podcast. Então, deixa bem Cida. gravado. Isso. Duas verdades. Tia Neide da biblioteca, tia Nilza. Tá aqui, ó. 2 verdades e uma mentira. Vamos lá. Duas verdades. Conta mais 2 fatos aí, vai, né? Eu já quebrei o meu braço e eu arranquei todos os meus dentes. Ufa, pronto. Aí, obrigado, Ju. Agora ninguém vai saber o que Isso é. aí. Tem um episódio de Welcome to Night Vale que eles fazem meio que um concurso, assim, com a cidade, que é... quem que pode criar a melhor história alternativa? Que também é muito legal, que é justamente sobre isso. E daí o cara da rádio, né, que é meio que o narrador, ele faz sobre se o Kennedy não fosse assassinado. Que me lembra do nosso querido professor. Toda vez que eu falo agora de Segunda Guerra, me vem a aula na cabeça. Exatamente. O Kennedy também, ele temos um professor que ele é Caraca. viciado em certos assuntos, assim. Pô, Ele só rapidinho. fala deles. Mas agora, me deu lembranças. Tem um livro mega famoso do Stephen King que é sobre o assassinato do JFK e é de Viagem no Tempo. Preciso pensar, mas esse livro é, tipo, muito famosão, assim. Eu acho que apareceu nesse site, eu só não coloquei. Então, Stephen mas King... Tinha um do Stephen King. Falam que é muito bom. Como é que é o nome? É JFK. Eu ia colocar Jeffrey Bezos. Aí, ó, tá aí, ó. Jeffrey Bezos. Novembro de 63 aí. É isso mesmo. Isso aí. Aparece naquela série lá também de super-heróis, que é baseado no quadrinho do Jared Way. Umbrella Academy? Isso, tem justamente esse negócio, isso, tem esse né? negócio no Umbrella Também Academy. é de viagem do tempo, também é Umbrella ficção Academy. científica. E o negócio é que o irmão que consegue viajar no tempo É o que mandam ele mata. pra matar o É que Kennedy. mata. Foda. Mas enfim, como a minha primeira recomendação já foi citada 2 vezes, eu vou, Que é a máquina do tempo, do H.G. Wells. eu vou falar das outras, Mas então. está fortemente recomendado, então. Sim, Marcelo. triplamente recomendado. Duplamente. Não li, mas nem assisti, mas tá. Uma tá recomendação. recomendado. Eu diria que é dupla ponto 5 mente. Talvez ponto 3. Isso. Bom, uma recomendação é A Linha do Tempo, do Michael Crichton, sei lá como é que fala essa porra. Que é um romance de ficção científica, e aí traz uma equipe de arqueólogos que viaja de volta para a Idade Média para fazer, sabe-se lá Deus o quê, e aí as ações, obviamente, vão causar uma merda. Imagina um bando de arqueólogos na Idade Média. Nossa. Isso não tem como dar certo. Então aí você consome aí, é um livro, tá? Então aí você descobre quando você lê. Eu vou terminar todas as minhas resenhas, todos os meus textos aí, e aí você consome Você aí. descobre aí. Você consome aí. Você descobre, ué. Eu não dou spoilers aqui. E o outro é, né, Efeito Borboleta, que é um rapaz com problemas de memória que descobre que consegue voltar. Mano, é que assim, esse filme, ele é recomendado como ficção científica, só que eu assisti ele faz muito tempo. E aí eu fui saber, assim, qual que é a lore e tal, e aí ele consegue voltar no tempo lendo diários da infância. E modificar as coisas que aconteceram na infância dele. É interessante, mas aí... Mas não é ficção científica. Fica Só uma que vibe, foi recomendada como ficção científica. Mas você gosta desse Sim. filme, você queria muito falar desse filme. Cara, sim, eu lembro que porque eu não tenho certeza se mas eu imagino que sim, que ele mostra, assim, ele visualizando as cenas e ele consegue interferir, tipo, é um filme
Eu acho muito legal, é com o Ashton Kutcher. Kutcher. E é assim que se perde a Guerra do Tempo, né? Que a gente vai falar ser na a resenha. Posso dar uma recomendação aqui, rapidamente? Claro. Tem o jogo, Life is Strange. Eu ia falar E dele. ele brinca com isso. Inclusive, o efeito borboleta, eles literalmente explicam, assim, uma coisa bem, assim. E Didática. é um joguinho que é bem narrativo, assim. Então, você vai interagindo aí com as pessoas, aí você fala um negócio. Aí aparece lá do cantinho da tela uma borboleta. Tem isso no Until Dawn também, mas aqui não tem viagem no tempo no Until Por que você Dawn. tá pegando todos os jogos que eu vou citar? Ah, mano, porque é famosão esses jogos, né, Ju? Ai, que saco. E aí é legal, porque eu gosto muito... Assim, Life is Strange, acho que eu cresci, eu fui deixando de gostar de várias coisas, mas tipo... Borboleta azul. Oi? Tem a borboleta azul, tem várias coisas interessantes. Acho que a coisa que eu mais gosto nesse jogo é que, tipo... Tem isso, então, às vezes você fala um negócio, aí aparece lá no canto da tela o efeito borboleta, você fala, opa! Aparece, pera. essa ação vai ter consequências. Essa ação vai ter consequências, é a Essa ação borboletinha. pode ter consequências. E aí aparece a borboletinha, aí você fala, pera, será que eu volto no tempo e eu mudo? E é muito legal que a viagem no tempo do jogo é literalmente, você aperta um botão e você volta no tempo, tipo, alguns segundos no passado, então isso é bem legal. Acho que mecânica bem legal. E também tem todo o negócio que a menina viaja com as fotos dela, e isso é... na hora que eu tava jogando eu vi isso, eu achei muito louco. Mas é malucaço, assim, o último capítulo do jogo, né? Então, assim, tá aí. Mas é um jogo que fala de efeito borboleta de uma forma sinistra, porque, como que fala? Ela vai tentando alterar todas as coisas e vai ficando cada vez pior. Ela vai parando em realidades paralelas. Então, terrível. Eu tenho uma dúvida sobre uma recomendação, se eu posso fazer ou não. Diga. Porque, por exemplo, narizinho. A gente faz cada recomendação, amiga, A Bíblia. gente acabou de recomendar os furão, parça. Quem faz? É Galinha da hora. de quem lira. É que eu não sei, eu acho que entra Galinha assim. de Ken Little Galinha também. Chico O Liro. céu tá caindo. É o Chico Liro. Eu ia falar do Stanley Parable. Porque, tipo, é um jogo da Stanley Parable, a parábola do Stanley, é um jogo que, tipo, é jogo de escolha. Então, você pode escolher fazer algumas coisas. E dependendo da escolha que você faz, você desbloqueia caminhos diferentes, tipo Life is Strange, só que a vibe é diferente, não é, tipo, bem emocional. mais metanarrativo. É bem mais metanarrativo isso. E é isso, é mais jogo de escolha. Eu não acho que, tipo, é tão efeito borboleta, mas, por Não, exemplo, o narrador tem, lembra de coisas que você fala em algumas ações diferentes. Eu acho que qualquer coisa, qualquer papas restaurante, sabe? Qualquer jogo Qualquer videogame. de escolha pode ser Roleplay, relacionado com o efeito borboleta. Porque é exatamente o conceito de que coisas pequenas têm consequências mudando tudo. grandes. Naquela Life is Strange realmente viaja no tempo. Ela realmente viaja no tempo. Então, tipo, No episódio passado a gente tinha falado um pouco sobre terror analógico e tal. Teve uma série que eu descobri, aliás, eu descobri ela ontem, de terror. Não é bem terror analógico, mas é justamente disso do analógico que vem do YouTube, que o nome é Angel Hair. É muito bonitinho, gente. pera, acho que eu ouvi falar disso aí. Angel Hair é conheço. tipo H-A-R-E, Aham. de coelho. Um tipo de coelho, né? Seria lebre. Eu ouvi falar. Seria lebre e anja. Que é como se fosse esse desenho de catequismo, assim, sabe? Que fica ensinando. Ai, porque tem a coelhinha que é um anjo, que ela é a Gabi, aliás. E ela fala assim, não, porque você precisa seguir, sabe? Não tenha medo, não sei o que, esse tipo de coisa. Só que a gente vai descobrindo ao longo do negócio que tem esse cara que ele tá meio que... Ele redescobre esse desenho da infância dele, que ele era super fã. E daí ele vê que tem... Parece que do nada o anjo para de... Aquela anjinha para de existir no meio ali do negócio e ele começa a falar diretamente com ele. E é um negócio até um pouco meio tenso, porque começa a ajudar ele com problemas que ele tem com a família, sabe? Que o pai é meio abusivo, sabe? Daí, literalmente, o anjo do desenho fala assim, então, pega, sabe, esconde a arma do pai. Entendeu? Umas coisas assim. É muito... Gente, é bonitinho porque depois ele descobre a anja e tal, ele vira amigo dela e tal, mas tudo começa... Porque ele começa a reassistir as fitas da vida dele e foi aquele momento que mudou tudo. E daí depois, porque ele fica reassistindo, também muda tudo pra... É muito legal, gente. É muito bonitinho. Senhora. Isso mexe muito comigo, essa coisa de escolha, de decisões, tipo... Véi, vou rapidamente falar de um negócio aqui. Seja feliz. Que eu tava indo embora aqui da Unesp uma noite dessas, era tipo quase 11 horas, eu tava esperando o Falcão. É um ônibus aqui que demora muito tempo pra chegar. Eu tava esperando ele, e na minha cabeça ele passava às 11h30. Só que ele passa às 11h10. Mas 11h05, veio um negócio em mim, eu falei, eu vou subir já, né? Pá, tá começando a chover, é melhor já ficar lá, porque senão depois eu pego chuva. Cheguei lá, o ônibus chegou na hora e foi embora, entendeu? Então, tipo... Tá aí.
pronto, uma escolha. Que se eu tivesse feito outra coisa, por instinto, teria dado errado. Aí depois eu desci no ponto errado, por escolha também. Porque eu senti, tipo, eu não quero descer nesse, vou descer no próximo. E aí, tipo, uma moça que tava descendo com um monte de bolsa, tava sem guarda-chuva, eu consegui ajudar ela a chegar na portaria dela e não se molhar tanto. Então, tipo, tá ligado? Umas coisas assim, tipo, 2 coisas num dia. Sim. Vou falar. Oi? Gente, isso é muito louco. Isso mexe com a minha cabeça. Lembrei da frase da Sylvia Plath sobre a árvore. Já viu esse negócio? Pesadíssimo? Não sei, você não falou a A frase? frase? É que vocês conhecem, que é... Eu vi minha vida ramificando-se diante de mim como uma árvore verde da história. Uma figueira, que ela fala. Mas foi um substituto pra árvore. E ela começa a falar que na ponta de cada galho existia um fruto, né? Um figo gordo e roxo. Um futuro maravilhoso acenava e piscava. E ela começa a falar, por exemplo, que cada fruta nessa árvore era, por exemplo, um marido, era por exemplo, escolhas que ela poderia fazer. Cada galho da árvore, ela fala assim, é uma metáfora, assim. Poderia ser um caminho que eu poderia seguir. Então, poderia ser um marido, eu poderia virar uma poeta, eu poderia ir pra África, eu poderia ir pra não sei onde. E aí termina ela falando assim, e eu não conseguia prosseguir. Eu encontrei-me sentada na forquilha da árvore, né, da figueira, morrendo de fome porque eu não conseguia optar entre nenhuma dessas frutas, nenhuma dessas escolhas. Eu gostaria de devorar todas elas, mas escolher uma significava perder todas as outras. Então, a partir do momento que você escolhe uma coisa, você também perde todas essas outras escolhas. É verdade isso aí. E talvez querer tudo signifique verdade, não esse querer bilhete. nada. Então... Eu achei que você ia citar o RPG do Summit. O quê? Porque tem o saber tudo é perder tudo. Alguma coisa assim que tem no... Eu não conheço muito, tá? Maluco, mas meu eu irmão. estou no Sei meio. nada disso aí. Sei nada Desculpa. disso aí. Eu citando a autora classicaça, assim. Eu do nada. jurei. Eu falei, RPG do você não vai Summit. fazer isso, né? Não, E daí não. o Chicken Little Aí o Tikiliro é a Bíblia. Enfim. é o RPG do Summit e a RPG do Sylvia Plath. E aí ela termina a frase falando, então eu permanecia sentada incapaz de optar. Enquanto ela estava sentada incapaz de optar, os figos começaram a murchar e escurecer, e um por um despencaram nos pés dela. Então ela ficou tão em dúvida de qual escolha agir, que todas as frutas estragaram. Eu acho isso... Tá, e aí Efeito significa que Ué, as várias ela vai escolhas. viver do quê? Se ela Ela não tem viveu mais de nenhuma indecisão, escolha. e aí- Não. Não, é que Mas ela o que que ficou... É uma sobra? filosofia ali, de que ela ficou tão parada sem saber pra onde ir, é esse sentimento de uma Sabe pessoa aquele jovem negócio adulta. que você tinha falado de que a gente não pode deixar esse medo do efeito borboleta? É isso. é isso. É uma metáfora da mesma Não, coisa. eu entendi a metáfora, mas tipo, se ela não escolhe nada. Daí ela Ela não tá- faz nada da vida dela. Tá no hard sci-fi Não, ela do... tá... não, mas, porra, não é literal assim. É que ela tá num estado de... não sabe pra onde ir. Então, enfim, e é uma Entendi. coisa que a ficção científica poderia tratar. Vem cá, uma dúvida. Você sabe falar o nome dessa autora aí? Sylvia Plath. Não. A gente sempre faz isso, caralho. É assim que se perde ligado do tempo. Ah, não sei. É a Amal Mal Motar e Max Gladstone. Tá. Cadê o Hidalgo? Um beijo, Hidalgo. Professor Hidalgo. Enfim. Aí, indo para as realidades paralelas, a gente tem mais algumas questõezinhas ali. Então, a ficção científica, ela vai trazer esse negócio do paradoxo temporal, que é um fenômeno derivado das viagens no tempo para o passado. Então, as realidades paralelas é um paradoxo temporal que vai surgir a partir desse negócio de viajar para o passado. E fazer uma parada diferente ali, enfim. Pra você só viajar pro passado, foda-se, né? Tem que mudar tudo agora. Não pode ficar tudo igual. Apesar que tem um negócio que é multiverso repetitivo. Eu não sei se tem mais algum nome ali no meio. Que é um bagulho muito doido. É que eu não me aprofundei, porque, gente, eram páginas e mais páginas da super interessante. Eu estava exausta. Mas que é tipo... existem tantos multiversos que existem universos em que, tipo, as coisas começam a se repetir. Sim. E aí existem outros universos em que a nossa vida é exatamente como ela é nesse. Sim. Achei uma merda, mas Caraca. tudo bem. Mas esse conceito que gera, tipo, um dos episódios mais sinistros de Rick and Morty. Tipo, no Cara, é começo, que pra não mim sei se não você faz lembra. sentido. Não, sim. É que aí eu vi... Era um episódio muito interessante, que era, tipo assim... o moleque, o Morty, ele queria uma poção do amor. Não sei se vocês já assistiram esse episódio. Ele queria uma poção do amor pra conquistar uma menina lá. Só que a poção do amor dá toda errada.
Aí transforma todo mundo nos bichos sinistros lá. Aí o Rick fala, não, essa realidade tá uma merda, vamos trocar nossa realidade, que se dane. Aí, como assim vamos trocar nossa... Ah, não, a gente vai pra outra realidade. Aí corta, e aí o Rick e o Morty, não, a gente vai dar um jeito, não sei o quê. Aí corta o Rick e o Morty, chegam assim em casa, assim, eles, ainda bem que deu tudo certo, não sei o quê. Aí, pá, eles morrem. Tipo, explode um negócio, eles morrem assim na hora. E fica tipo uns 5 segundos, você fala, caralho, eles morreram? Aí aparece o Rick e Morty que você tava acompanhando até agora. E eles falam assim, não, me ajuda a enterrar esses corpos, que é deles mesmos. Ele fala, o quê? Vamos enterrar os corpos deles no quintal, porque a gente foi pra uma outra realidade em que aconteceu a mesma coisa, só que a gente conseguiu resolver. A gente é tudo igual, só que até esse ponto, porque eles morreram aqui. Então a gente vai substituir eles. É isso. Entendi. Bizarro. É isso, Mas é basicamente a mesma realidade, só que... É tipo Não, meio que tipo- outros vocês que são descartáveis. É, e ele foi lá e matou o cara e... Não, mas nessa teoria que eu falei, tipo, não, só... Não, teriam que várias só- que seriam iguais. É que tem tantas... Eu vou falar nisso mais pra frente, mas, tipo, tem tantas que eles começam a se repetir, outras são diferentes, outras são totalmente iguais. Mas, pra mim, não faz sentido, porque se o conceito da realidade paralela é, tipo, ramificações que surgem a partir de alterações, se, tipo, você tomou uma escolha diferente, não tem como ter uma realidade exatamente igual. É que eu acho que ele leva daquele conceito que é infinito. Então, se é infinito, então vai exibir todas as probabilidades. E as probabilidades vão ser que vai ter repetindo também. Mas elas se anulariam, por isso que eu acho meio paia, mas tá, eu entendi a lógica. Enfim, por isso que ela nem tava aí, eu não sei porque que eu mencionei. Curiosidade? Eu gostei. Era como curiosidade mesmo. Qualquer coisa super interessante, tem um texto gigantesco sobre isso, se alguém se interessar muito. Enfim, e aí a presença perturbadora no passado vai gerar resultados logicamente impossíveis, que vai ser esse paradoxo. E aí, um outro exemplo de paradoxo que eu trago é um que chama causa e efeito, que é quando você altera algo no passado para mudar o futuro, que faz com que o próprio motivo de passado deixe de existir. Esse Que é entra o naquele... bagulho de matar... Isso que eu ia falar. Chama paradoxo do avô? Então, esse é o causa e efeito, que é tipo, você faz algo no passado e aí, tipo, o motivo de você ir pro passado deixa de existir no futuro e Cria tal. um paradoxo. E cria esse paradoxo que chama causa e efeito. Esse do avô é ele especificamente fica para dentro. matar, tipo, pessoas da sua família. No guarda-chuva do causa e efeito, ele tá aqui. Isso. Enfim, mas tem muitos outros. Eu acho que tem uma lista da Wikipédia. Fonte, Gente, porque Wikipédia. aí, se é um negócio Que traz teórico, se é muitos ficção outros. científica, aí pode brincar torto e direito. Então, tem muitos outros. Mas sempre voltando nessa ideia de que, você viajou no passado, você mudou alguma coisa, ou você interagiu. E aí, qual que é o resultado disso? Tanto que tem no De Volta pro Futuro 2, né? Que ele... acho que a menina encontra a versão dela no futuro, ela... não sei o que, ela desmaia, é mais engraçado. Enfim. E aí, os autores, os roteiristas, enfim, esse pessoal maluco que cria as histórias, eles resolvem esses paradoxos de tipo, meu Deus, tá, mas se eu mudar aqui o bagulho, tipo, esse de causa e efeito, se eu mudar um negócio aqui no passado, não tem mais no futuro, então eu não voltaria pro passado, enfim. Eles resolvem esses paradoxos, admitindo a coexistência dos universos paralelos, que aí possibilitariam essa alteração dos fatos passados sem gerar problema no futuro que você tava, porque você cria outros futuros alternativos. E aí... por definição, o multiverso, então, seria a soma de todos os universos que podem existir. E aí, um negócio que esse site que eu tava usando, ele traz, é que, tipo, se os cientistas, eles conseguem calcular uma estimativa da dimensão do universo, que é, tipo, 18 bilhões de anos-luz, um bagulho assim, significa que ele é finito. Se ele tem uma dimensão, que pode ser medida, ele tem um fim, de certa forma. E aí, o multiverso seria a existência de todos os possíveis universos do lado de fora desse limite do nosso.
entendeu? Que aí seriam os próprios universos paralelos. Ó, Loki. Loki brinca visualmente com isso muito bem lá, que tem a linhazinha aí, ó, aí no gráficozinho, Sim. faz assim. Eu não assisti a segunda temporada, não sei. Eu Você assistiu, Ju? assisti Eu assisti tudo. o É bom? primeiro É isso aí? Eu me diverti Essas bastante. fitas aí? Eu me diverti Cara, bastante. Eu assisti o primeiro episódio e parece muito legal, mas você precisa prestar bem atenção, senão você se perde. Mas legal, né? Graças a Deus. Coisa bonitinha, bem feita. Finalmente. Oh. Que Foi foi? Marvete, Vida da ofendida. Marvel. Eu também. Eu também, como se eu não tivesse dado dinheiro pra Marvel 40 mil coisas. Enfim, aí a conclusão que chega, assim, é que, em teoria, é possível, sim, que existam universos paralelos. Porque se você pega ali a física e tal, eles seriam meio que efeito colateral para várias equações que explicam o funcionamento Várias do outras cosmos. teorias, Assim. É, e tem teorias que, tipo, cálculos matemáticos mesmo que fazem muito sentido se você considerar a questão do multiverso. E aí tem até, eu trago aqui dois exemplos, que são teorias da física, como a versão modificada da teoria do Big Bang, que defende o surgimento de infinitos buracos alternativos no espaço-tempo. Então, ele explodiu e aí vários buracos que vão surgindo e, enfim, mudando os rolês. Ou a mecânica quântica, que, gente, desculpa, mas assim, eu nem fui atrás de tentar entender a mecânica quântica, mas é que basicamente tem uma lacuna ali na explicação da teoria da mecânica quântica que poderia ser preenchida se você supusesse que a realidade está sempre se ramificando em novas linhas do tempo. É importante ressaltar que, por mais que seja muito interessante, que a física tem uns pezinhos atrás aí com essas coisas, elas são só teorias, porque é muito difícil de você comprovar isso. Porque, porra, foda, né? Quem que vai viajar 18 bilhões de anos-luz pra ver se tem mesmo, no limite ali do nosso universo, umas bolotas flutuando, assim? Mas assim, se a viagem for, tipo, até R$5, eu pago, tá ligado? Negocia tipo com o Bezos. Se for, tipo, 20 conto, eu pago pra ir. Tipo, pelo menos, eu aceito. Se eu fosse, meu corpo vai ser estraçalhado nessa velocidade, é outra história. Mas eu iria. Vai. Você iria, Ju? Pagar R$5 pra morrer? Amiga. A Júlia só me olhou já. A Júlia só, tipo, sei lá, irmão. Pagar 5 conto pra morrer? Amiga, eu tenho Tá mais o que barato, fazer hein? aquela. Sabe aquelas fitas, tipo, pessoa que vai pra Marte e não tem volta, já viu isso? Já. Ninguém também. A galera que vai repovoar os bagulhos lá, né? Repovoar implica que já teve povo ali. É verdade. Ah, mas realmente. É verdade. Cadê os marcianos? Onde vocês foram? Alô, Eles alô, fugiram, né? marciano. Imagina, os humanos chegando, eles vaza Zé, deu ruim. Enfim, e aí, tipo, os cientistas mais céticos, eles consideram que esse debate, ele não pertence ao campo da ciência. Tipo, ele devia ficar pra outra galera aí, pros conspiracionistas e, enfim, eles acham que a galera mais... esse negócio aí não é sério o suficiente pra ciência. RPG do céu, bicho. A voz do maluco da RPG do céu. Na verdade, isso não é suficiente. Enfim, tudo bem, amigo. E aí, só pra fechar esse bloco, trouxe aqui como é que... e os usos que a ficção científica faz desse conceito de realidades paralelas e tal. E aí tem as outras dimensões, que são basicamente sinônimo de universo paralelo. Tem o hiperespaço, que aí o universo paralelo, ele pode ser usado como atalho, que é um pouco que No eles Star falou. Wars também tem isso. Que é um buraco de minhoca ali, entre aspas, né? Que é tipo um atalho mais rápido, assim, pra você. Ele vai pra outra dimensão e tal, mas é uma dimensão em que dá pra viajar ali. É legal. E aí, tem duas... Assim, claro que isso vai se alterar de produção para produção, mas tem dois conceitos que se repetem, assim... Características que se repetem dentro desse conceito do hiperespaço. Que a primeira é, ao menos um dos lugares do hiperespaço tem que ser no nosso universo, porque vai ser, tipo, o ponto de entrada e saída.
E o tempo de viagem entre 2 pontos do universo, desse hiperespaço aí, é muito mais curto do que o tempo de viagem entre pontos comuns no nosso universo, né? E aí tem vários motivos para que isso aconteça. Tipo, a velocidade é mais rápida que a luz, a velocidade de passagem do tempo se altera, é diferente, ou os pontos do universo hiperespacial são mais próximos. Enfim, tem várias razões aí para isso. E aí as histórias alternativas, que são ali o pano de fundo ou a consequência dessa viagem no tempo. E aí os personagens vão viajar e vai criar essas histórias alternativas, que é o clássico. De Volta pro Futuro 2, lá, que deixa a loteria, os bilhetes... Loteria não, deixa os bilhetes de aposta lá pro carinha e o caderno de resposta. Lá, muito bom. Mas enfim, gente, esse foi o primeiro bloco. E no próximo bloco a gente vai falar sobre looping temporal. Bom, e para o nosso próximo bloco, eu queria muito falar de vamos falar assim, um tropo narrativo, né? Um clichê narrativo que eu gosto muito, que é de time loop, que é de looping temporal. Ou seja, o tempo em que a história se passa fica se repetindo e a gente vê várias abordagens daquela mesma coisa, daquele mesmo evento. Ou, às vezes, depende muito da abordagem do que a obra tá fazendo ali. É uma questão bem doida, assim, mas eu queria fazer um exercício aqui com vocês. Vocês querem fazer ele comigo aqui? Vamos. Quero que todo mundo aqui feche o olho. Ai, meu Deus. Você ouvinte, fecha os olhos. Ela vai matar a gente. Fecha os olhos. Eu quero que vocês imaginem que vocês acordaram de manhã. Assim, tá aquela manhã... Eu não dormi essa noite. Ai, Ju, tá bom. Caralho. Todo mundo precisa clima, saber. perdão. Vamos voltar a fechar os olhos. Imagina que você dormiu 900 horas, Gil. Você dormiu, você tá descansada. Você acordou, tá aquele solzinho, tá aquele clima bom. Aí você chega assim, tá sua mãe, seu pai, eles estão fazendo almoço, assim. Na verdade, é café da manhã, depende do horário que você acordou, mas enfim. Se for 900 mil horas aí que você dormiu pra descansar. Enfim. Mas vamos por aí, você acordou assim, aí você dá bom dia aí pros seus irmãos, se você tiver irmãos, ouvintes, ou irmãs. E aí você tá assim, aí você conversa com sua mãe, você tá comendo seu todinho. E aí sua mãe fala assim, nossa, tá... Comendo todinho. Comendo todinho, a caixa, né? Aí você tá lá de boa, aí você almoça com sua família, aquela coisa boa, aquele sentimento bom. Aí você fala assim, nossa, vai começar. Aí vai ter, sei lá, jogo do Brasil, mano, sabe? À tarde. Aí você fala, caraca, que incrível. Aí junta com a sua família, mano, e você começa a assistir, você tá lá, aí o Brasil leva um gol, mas todo mundo, não, mas vai dar tudo certo. Aí o Brasil leva outro gol, aí você fala, não, puta, perdi o bolão, mas vai virar, de 3 é mais bonito, não sei o quê. Aí o Brasil leva outro gol. Aí o Brasil leva outro gol. E o Brasil leva outro, e mais outro, e mais outro. E você percebe, você está no dia do 7-1. Flashbacks. Uau. Imagina você vivendo isso, né? Seu tio falando, ainda dá tempo de virar. Aquela coisa, aquele clima, certo? E aí você vai dormir à noite. Ser triste, né? Porque seu senso de patriotismo morreu no 5º gol. E você nunca mais vai se recuperar. Não, você recuperou quando saiu o 1 do Brasil. O 1 do Brasil, é claro. Esqueci de falar, né? E daí ele morreu de novo depois que... Exato. E aí você vai dormir e você acorda. E aí você vai tomar café da manhã naquele clima de derrota. E você fala, oi mãe, tem pão de forma pra eu fazer um misto quente? Ela fala, tem sim. Ah, a gente vai na casa da tia fulana pra assistir o jogo. Ah, o jogo de quem, mãe? Ué, do Brasil. Aí você fala, ué, mãe, mas ele foi eliminado. Não, hoje o Brasil vai jogar com a Alemanha, como assim? E aí você percebeu que você está num looping temporal do 7-1. Vocês já pensaram que inferno seria isso? Pois é basicamente isso que são histórias de looping temporal. É um dia se repetindo e um dia que às vezes você nem espera. E entendeu? pode abrir o olho agora? Pode. Eu não sei se vocês gostaram do exercício, mas era isso, essa ideia de repetição. Eu quase dormi. E você fica voltando, Foi meio perigoso. Perigoso, assim, você mas dormindo. Mas da hora. Mas é isso. Então, assim, em algum nível, os loopings temporais, eles ficam brincando com esse conceito de... Não é necessariamente seu dia, mas geralmente é um dia só, que ele fica se repetindo e você vai vendo várias abordagens dele. E às vezes você vai ficando mais pistola, então eu suponho que no 7-1 vai ficar cada vez mais triste conforme os dias fossem se repetindo. E ele brinca muito com essa metáfora do mito de Sísifo, né? Eu acho que vocês aí da mitologia grega aí. Sísifo. Nossa, fizemos a mesma piada na mesma hora, cara. Isso foi incrível. Muito bom. Vocês são da mitologia grega, vocês podem me corrigir, mas é um personagem ali que ele basicamente é condenado a ter que empurrar uma pedra de novo, e a pedra fica caindo. Sim. Quando E ele tá é isso. chegando.
O looping temporal, ele brinca com esse mesmo conceito de, nossa, a coisa fica se repetindo, até parece meio sem propósito. Então, vai ter algumas obras que eu vou falar aqui que brincam com isso, mas eu acho que também o time loop, a gente tava falando um pouco dessa ansiedade de ter que fazer tudo certinho. Ai, meu Deus, e se eu fizer uma coisa diferente, não vai gerar um efeito borboleta, algo do tipo. Eu acho que o looping temporal, ele também brinca um pouco com as ansiedades do dia a dia. Eu quero dar um exemplo, que é o quê? Teve uma amiga minha que ela saiu com um menino, falou assim, pô, ele saiu com um moleque lá. E eu, beleza, né? E como é que foi? Ela, pô, não, foi legal, só teve um momento que foi meio esquisito. Eu falei, caraca, o que aconteceu, né? Aí ela falou, não, pô, que a gente tava passando aquelas tendinhas, história real, tá? Aquelas tendinhas de livro, assim, livro a 10 real, sabe? Acho que a Júlia já comprou vários livros aí, eu também, nesse negócio de livro a 10 real. Alguns dos melhores que eu tenho. Então, mas eu tenho uns livros muito banger que eu comprei. Então. E aí, eu não sei o que o moleque foi fazer, ele foi fazer alguma piada, tipo, acho que eles viram, tipo, um livro do BTS, assim. Aí ele falou assim, você gosta do Jungkook, não sei o quê. Aí minha amiga virou, tipo, seríssima pra ele e falou, gosto, qual que é o problema? Naquele momento, eu acho que aquele cara que ter viajado no tempo, pra não ter falado aquilo. Porque a minha amiga virou de uma forma muito séria pra falar pra esse menino, de acordo com ela. E ele ficou muito em choque por causa disso. Porque ela ficou, não, mas qual que é o seu problema com o K-pop? E eu fico pensando, eu acho que esse cara provavelmente ficou ansioso. Ele ficou tipo, eita, será que eu falei alguma coisa de errada? E o looping temporal, e expandindo, a viagem no tempo dá pra brincar, dá pra você ficar corrigindo essas coisas que na teoria seriam erros, na teoria a gente gostaria de fazer diferente, né? E óbvio que eu vou citar exemplos aqui, então pode descer aí um pouquinho no roteiro, obrigado, Ju, mas que como é que fala? O looping temporal vai brincando com isso. Então, e se eu tivesse que repetir meu dia e corrigir as coisas que aconteceram nele? Ou, por exemplo, minha vida é tão repetitiva, será que a minha vida é tão repetitiva assim? Como é que seria realmente ter um dia que é repetitivo, que todo mundo fala a mesma coisa, o seu alarme sabe, sei lá, que, por exemplo, no dia da marmota, né, que é o feitiço do tempo, né, o Groundhog Day, é a mesma anúncio de rádio dos caras falando, quanto isso poderia te deixar pistola. Enfim, e eu gosto muito dessa abordagem, e eu fui atrás de ver qual que era, tipo, a origem disso, né? Eu achei que era feitiço do tempo, né? O Groundhog Day, mas já tinha algumas histórias que brincam com isso. Eu vi que tinha uma que se chama Christmas Every Day, que seria, tipo, Natal todo dia, e mais uma história de Natal, que é de um autor chamado William Dean Howells, em que o Natal acontece todo dia. Então, todo dia é Natal. Só que aí... Tem um canal que é exatamente assim. Oi? Tem um canal que é exatamente assim. Um canal como? No YouTube? Não. É um canal de TV mesmo. É que ele só passa filme de Natal. Tipo, Aí. todos os dias do ano, 24 horas por dia. Caralho, esse é o canal da minha mãe, mano. Minha mãe zerou todos os filmes de Natal, tipo... Caralho. TV a cabo. Eu olho o histórico da minha mãe, é só aqueles posters de casal com suéter, um vermelho e outro verde, tá ligado? E ela é uma mulher de negócios e ele é um pateta. É um pateta da cafeteria da cidade pequena e ela precisa ir pra cidade pequena pra tentar desenvolver uma franquia dos negócios dela, só que ela descobre que, na verdade, o Natal e as pessoas que ela ama são mais importantes do que o grande negócio. Isso aí. E daí... Isso foi quase o roteiro daquele filme da Barbie. Que elas estão indo visitar a tia delas de Paris. E aí neva demais e o voo é cancelado. E elas vão pra uma cidadezinha e tem todo um movimento de comunidade, onde a moça que cuida do... Que filme é esse? Véi, não lembro, mas a moça que cuida do hotel, o sobrenome dela é Noel. Então ela fala, eu sou Joelma Noel. Ah, tá! Aí eles ficam, Noel? É o Natal perfeito. Isso, vai ser o Vou Natal anotar aqui nas perfeito. indicações. Tá aí. Mas sim. Enfim, bom, dito isso, tem uma recomendação que... Não sei se não é ficção científica, é magia mesmo, mas é... Ih, spoiler. Bosta. Spoiler do filme. Fica quieto, então. Não, é que tem um filme que se chama Uma Segunda Chance para Amar. Ele tem uma reviravolta que é, tipo, meio fantasiosa, assim, que é muito boa e é muito legal. Que minha mãe gosta, eu realmente gostei muito desse filme. É com a Emilia Clarke e mais um ator que eu não vou lembrar o nome, mas se eu não me engano ele fez o Podres de Ricos, lá, que é aquele Crazy Rich Asians. Enfim, mas voltando aqui na história de viagem no tempo, esse Christmas Every Day não é viagem no tempo, porque, tipo assim, não altera, não tem nenhuma brincadeira necessariamente com a linha temporal, é tipo só todo dia eles decidem o feriado é comemorado. É só problema da cabeça mesmo. Eu não cheguei a ler a história original, mas eu tinha visto um comentário falando, não é viagem no tempo, embora brinque com o conceito de que as coisas estão se repetindo. Ai, amiga, ia ser perfeito se todo dia fosse feriado, não? Imagina, todo dia não tem que trabalhar. Aí, ó, essa frase que sempre inicia uma história de viagem de time loop. Não sei o que, esse dia é tão perfeito, queria que ele continuasse. Aí, ó. Se amanhã você Aí acordar vive nesse todo dia... Imagina acordar num dia que você não dormiu.
Eu ia ficar igual o cara do Feitiço do Tempo. Eu vou jogar uma torradeira na banheira hoje. No outro dia eu vou jogar ele do prédio. ele começa a fazer um nesse sinistro. dia eu vou... Vai testando. Nossa, vai atrapalhar se eu comentar um negócio? Não, peraí. Certeza? Não sei o que você vai falar, o que você vai falar. Não, eu ia dar um exemplo que eu lembrei. O que é? Eu ia dar um exemplo que eu lembrei de... É um ou dois agora, não lembro. Tem um mangá que eu tô voltando a ler, que é o Ajin, Demi-Human. Que é um negócio... Não vou conseguir parar pra pensar agora pra falar se é ficção científica ou não, mas eu acho que é. Que é, tipo, basicamente tem essa espécie entre os humanos, que eles, tipo, são os Ajins. E os Ajins, eles são criaturas que eles... São humanos, né, na real. Só que eles não morrem. Tipo, eles morrem, mas eles voltam sempre. Eles sempre regeneram. Tá. Então, essa ideia de que, tipo, eles... só que aí não é, tipo, viver o dia de novo. É só regenerar pra sempre. Uhum. Mas tem um também que eu gosto muito, que é sobre viver o mesmo dia de novo, que chama... All Deaths... eu vou lembrar, eu ponho nas indicações depois. Eu escrevi várias coisinhas. Às vezes pode chegar aqui de volta. Que às vezes eu vou escrevi. procurando enquanto você fala, Mas mas... fique em paz. Beleza. Enfim, e aí uma história que eu encontrei como talvez uma das primeiras histórias de time loop seria uma chamada Worm Ouroboros, que seria tipo a minhoca, enfim, a larva, verme, enfim, de Ouroboros, que envolve um looping temporal e de uma guerra, em que o personagem basicamente ele chega no final dessa guerra e ele pede para continuar nesse ciclo para ter uma sensação de segurança. Entender que essa história é de 1922, então é logo depois da primeira... Parece bem pesada, parece uma história bem anti-guerra, assim, tipo... por exemplo, do cara realmente ele perdendo, ele sendo um veterano de guerra e perdendo o propósito dele, ele precisando da guerra pra ter um sentido heróico pra vida dele, enfim, nacionalismo, toda uma questão. Parece bem interessante essa história. Nossa, que horror. Uhum. E aí não é só um dia, né? São vários anos que ele vai repetindo a guerra, mas aí é outra história. Qual que era o... Peguei o nome. O nome é All You Need Is Kill. Tipo, tudo que você precisa obrigado, matar. porque eu não assisti isso aí, eu não li, então você pode falar daqui a pouco. É um mangá, tem 2 volumes. Sim. E é bem isso. Tipo, o cara, ele percebe que toda vez que ele morre, ele volta. E aí ele, tipo, vai tentando marcar na mão dele as vezes que ele tá morrendo. E ele usa isso como uma ferramenta pra, tipo, fazer da melhor forma possível a guerra. Tem um filme que adapta esse mangá que é No Limite do Amanhã. Tem o Tom Cruise, a Emily Blunt, se eu não me engano. E falam que é muito legal. Tipo, não falam incrível, mas assim, a gente já viu falando muito, muito legal esse filme. Eu não sabia, que legal. Que é o No Limite do Amanhã que a gente falou lá, que a gente tava confundindo lá. Qual que é? O Preço da Manhã? Não sei o que. A gente tava confundindo. Aí eu falei, não é esse é o... Mas obrigado aí, porque esse aí eu olhei e falei, puta, não assisti aí, não li. Que bom que você leu aí. Mas você recomenda? Eu tenho. Você tem físico? Ô, louco, Julinho. Eu tenho os 2. Ô, louco, Júlio. Ao vivaço. Eu gosto bastante dele, bastante. Obrigado. Bom, se você gostou desse, provavelmente você vai gostar de outras coisas que eu recomendo aqui. Por favor, recomendo. E aí, uma outra que eu realmente acho que essa é bem mais o time loop que a gente conhece, que é uma chamada Double and Redoubled, que é de 1941. E ela fala de um cara que ele queria muito viver o mesmo dia. Que era um dia muito feliz, ele fica revivendo esse dia. E as coisas vão ficando cada vez mais épicas, pelo que eu entendi. Ele tem que organizar um casamento, não sei o quê. Parece muito engraçadinho, mas essa ideia de que eu tava te zoando lá, pede aí um dia feliz pra ficar repetindo aí, dessas coisas sinistras, sabe? Então, já dá pra ver que existem várias abordagens pra essa mesma coisa. Pode ser um mesmo dia, pode ser uma série de tempo, mas é isso. É as coisas se repetindo a partir da viagem no tempo. E aí tem o Feitiço do Tempo, que eu inclusive assisti ontem, nunca tinha assistido. E ele realmente popularizou o gênero do time loop, e é com o Bill Murray, né? Que acho que muita gente deve conhecer pelo Caça-Fantasmas, ele é um cara que tá no Caça-Fantasmas. E conta a história de um cara que é um jornalista, que ele vai cobrir a matéria que é do Dia da Marmota, que é uma marmota lá que se ela vê a própria sombra, se não vê, enfim, vai ter tantos dias de inverno, ele tá pistola que ele tem que fazer essa matéria, porque ele fala, ai, que coisa chata, não sei o quê. E aí acaba que ele tem que ficar vivendo esse mesmo dia de novo, de novo, de novo. E é muito interessante, porque ele é um personagem que ele é muito babaca no começo, ele é muito, assim, sarcástico. Do sangue jornalista. Bem legal, assim. E aí é legal porque meio que ele se apaixona muito por uma outra repórter que tá ali, e ele começa meio que... Ele começa a usar o looping temporal pra tentar conquistar ela. Então, caraca, uma das cenas... Essa eu achei realmente muito boa, assim. Porque eu não tava gostando tanto do filme, mas quando chegou nessa cena eu falei, caraca, eu não percebi o que estavam fazendo. Em que ele tava no encontro com ela, e aí ele fala um negócio, tipo... Acho que eu comentei isso agora há pouco, mas enfim... Que ele fala um negócio assim, tipo, não sei o que, eu queria ser poeta. Aí ele, que poeta, se liga, que coisa chata. Aí ele percebe que fez merda, só que a cena não mostra isso. Ela só repete
em um ponto da edição que você nem repara. Aí do nada você vê, cara, tá rolando o mesmo diálogo, aí ele fala a coisa certa. Aí passa um tempo, ele fala um bagulho que incomoda ela, e de novo a cena dá um jeito na edição, tipo, você nem repara, cortou e voltou, e ele tá fazendo tudo de novo, porque ele fica tentando de novo falar as coisas certas pra ficar com ela, e não dá certo. Então, tipo, todos os loopings terminam com ela dando um tapão na cara dele, tipo, você é otário, tipo, pá. E aí acaba que as coisas só começam a se resolver quando ele começa, tipo, usar o time loop que ele tá, né, esse negócio que ele fica vivendo o dia 2 de fevereiro, pra usar todo o conhecimento que ele tem pra ajudar as pessoas. Então tem um moleque que cai da árvore, ele, opa, peraí, gente, já volto. Aí ele vai lá, segura o moleque que caiu da árvore e ele volta. Então, tipo, e ele vai sendo uma pessoa que, tipo, ele vai resolvendo, tipo, basicamente todos os problemas da cidade. E aí é muito bom, assim, porque ele vai usando todo o conhecimento que ele vai adquirindo, assim, do longo do dia, de a pessoa tá em tal lugar, a pessoa é fulana, que ele vai conversando, e ele vai virando uma pessoa melhor, assim, por assim dizer. Então é um filme muito fofinho, assim, um filme muito conforto. Que legal. De novo, é que depois, é muito estranho assistir esse filme, é aquela coisa meio... O narizinho vai manjar, que eu gosto muito de Seinfeld, é tipo assistir Friends depois de assistir Seinfeld, ou depois de assistir... Quer dizer, é tipo assistir Seinfeld depois de ter assistido Friends, ou ter assistido How I Met Your Mother, que são, tipo, séries sitcom que são muito parecidas, e as piadas às vezes são parecidas, e fica, tipo, assistir uma, assistir todas, entendeu? Então, quando você vai Só que assistir... Seinfeld é melhor. E Feitiço do Tempo foi uma energia assim, sabe? Eu vendo o original que inspirou esses outros e, no fundo, eu já tive contato com isso, sabe? E aí, acho que o maior referência, assim, de quando a gente fala de um filme que é muito parecido com Feitiço do Tempo, tipo, objetivamente parecido, é A Morte dá Parabéns. Que eu amo. Que eu gosto muito. Eu gosto muito Ponto. de A Morte dá Parabéns. Eu acho muito legal. Ele é um filme... Ele é um slasher, né? Do terror aí, que brinca com essa ideia de que a menina, ela tá sendo perseguida por um assassino, e ela fica morrendo. Cada vez que ela morre, pelas mãos desse assassino, o dia dela reinicia. E aí o looping é ela tentando, tipo, descobrir quem é o assassino. E é um filme que é muito legal, porque ela, de novo, é uma personagem que é, tipo, o jornalista do Feitiço do Tempo. Ela é, tipo, extremamente babaca, ela é extremamente arrogante, ela é extremamente, assim, autodestrutiva, assim, ela faz uma série de questões, assim, mega problemáticas, assim, e ao longo do time loop ela vai meio que fazendo a mesma coisa, ela vai aprendendo a tratar as pessoas bem e tudo mais. E até tem uma coisa meio moralista nos loopings temporais, porque uma coisa que eu reparei é que em alguns deles é que a gente tava nessa ideia, tipo, pô, isso aqui é magia ou é ficção científica? E tem uns que não explicam, tá ligado? O Morte dá Parabéns é realmente ficção científica, porque no 2 revela que era uma máquina do tempo. Tipo, um aluno fez uma máquina do tempo sem querer e aí criou o looping temporal que prendeu a menina. Ela fica, puta, você me colocou nessa merda, não sei o que. É muito engraçado, eu adoro o segundo filme. Mas tem essa coisa meio moralista, porque as coisas só vão se resolvendo conforme ela tá ficando uma pessoa melhor, entre aspas. Sabe? E é engraçado porque tem um time loop que ela realmente faz tudo bonitinho. Ela faz, tipo, ela é realmente a pessoa mais querida do mundo, ela desabafa, não sei o quê. Aí, tipo, volta. Ficou